Zé Félix dos Santos. Zé Félix, muito obrigado por mais essa vinda aqui ao programa Microfonia. O senhor, como sempre, britânico no horário, né? Queria dar uma boa tarde ao senhor. Boa tarde ao senhor. Como é que o senhor está? Está tudo bem? Boa tarde, Luiz. Quem deve agradecer sou eu, da Gentileza Açougue, e fazer um novo convite para ver se a gente diz mais alguma coisa do desejado. Nós começamos a falar em música e terminamos falando em futebol. Em futebol, né? E aí está Nel, né? Nel foi da época do Santa Cruz bom. E ele foi modesto e maduro, mas era uma madura de grau. De alto nível, né? Era que o Santa Cruz foi a época boa. Hoje já nem existe mais, né? Mas nós tínhamos uma pleiade de jovens, né? Ele, tudo era de grande futuro. De alto nível, né? De alto nível. Exatamente. Essa parte da vida de Nel é pouco comentada, né? Pouco comentada. E ele também é um grande flamenguista, né? E também torcedor, além do Santa Cruz, do Estanciano, né? Santa Cruz do Confiança também. Confiança. Me parece que Manuel é Vasco, né? Só tem flamenguista aí lá. Pois é, mas o filho é mais inteligente. O senhor é torcedor de qual clube de futebol, senhor Zé Félix? Além do Santa Cruz, claro. Em nível nacional, o senhor tem alguma preferência? A nível nacional? Sim. Além do Flamengo? Ah, sim. Então tá resolvido. Parabéns pela inteligência. O Flamengo eu sou desde 42. Né? Ah, então tá resolvido. Quase da fundação, diga. O senhor acompanhou os grandes times do Flamengo, né? Acompanhei desde o primeiro tri, lendo o Diário da Noite, quando era azul. O dele era azul com letras pretas. O Flamengo ou o Diário da Noite? Na papelaria, modelo. No caso, o Diário da Noite, que era azul com letras pretas. Isso. Então eu frequentava muito a padaria Lima, meu pai trabalhava, e o seu João Nascimento gentilmente permitia que eu folheasse o jornal logo que chegava na papelaria. Antes de qualquer leitor, eu lia. Lia o jornal. Ele só me recomendava que deixasse como eu encontrava. Entendi. E aí eu comecei a admirar Zizinho. Ô, seu Zé, tem gente que pega o jornal e faz uma confusão no jornal, né, rapaz? Eu, por exemplo, meu jornal, quando eu recebo o jornal diário, o Jornal do Dia e o Correio de Sergipe, e aí eu vou folhear, mas eu gosto de pegar meu jornal dobrado direitinho. Ele pega uma página, bota cá e a primeira bota no final. Quer dizer que o intelectual e professor de inglês do Nascimento tem essa preocupação. O senhor deixa à vontade. Leia à vontade, mas deixa arrumadinho. Organizado. E hoje, essa lição que ele me deu na época faz com que todos os jornais que eu leio, eu deixo como recibo. Jornal, revista. Eu recebo os 3 jornais de Sergipe diariamente. O Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade, o Rio de Sergipe. E ainda lê os jornais daqui. Folha da Região. Claro. O do Chiquinho é que nunca mais saiu, né? O Caminho, né? Só acho que deve ter se perdido na estrada. O caminho, né? Então às vezes perde, né? Só que quando eu termino de ler, eu dobro direitinho, fica tudo arquivado. E põe lá. Eu quero fazer uma pergunta do senhor de natureza pessoal. O senhor é um homem que hoje está no alto da maturidade próximo dos 88 anos, que é uma bebida que o Lucas Berto não dispensa, né? Tiraram, né? Qual é o segredo dessa longevidade, dessa lucidez? O senhor tem alguma alimentação especial? Tenho. Podia revelar aqui pra gente um pouquinho disso? Já faz uns 40 anos que o meu café pela manhã é leite, aveia e banana. Só? Leite, aveia e banana. Aveia e banana. Agora, leite sem água, né? Porque diz que tem leite por aí que tem água, né? Não, o meu agora, desde que apareceu o de soja, eu apelei para o de soja, porque a lactose não me faz muito bem, né? Entendi. Então há 40 anos. E o senhor toma café que hora, mais ou menos? 4h30, 5 da manhã. 4h30, 5 da manhã está tomando café. E 13h30. Lucas está indo dormir. 13h30 para 4 horas eu já estou no banheiro fazendo a barba, né? Porque o despertador biológico me força. E o senhor dorme qual horário que o senhor dorme? Nunca antes de 10 horas. Então o senhor dorme relativamente cedo para o nível de sociedade que a gente tem hoje, mas também acorda muito cedo, que faz muito bem para a saúde, né? O senhor faz alguma atividade física especial? Eu tenho uma bicicleta geométrica. E há uns 20 anos atrás eu usava mais ou menos por 30, 40 minutos. Hoje está resumido entre 5 e 10.
5 e 10, mas o senhor ainda utiliza regularmente? Utilizo. Ainda faz atividade? Entre 5 e 10. Com a rotatividade dela leve, né? Ela tem regulagem para apertar tudo. Com ela leve, normal. Tem dias que eu estou disposto, faço 0. Outros dias faço 5, mas eu faço 5. Faz 5 realmente cumpre, né? Às vezes eu não ando nada durante o dia, eu vou aproveitar e fazer isso. Agora, uma das razões é o seguinte: eu sempre fui metódico em tudo. O senhor nunca foi atilista nem tabagista, né? Não, nunca fumei. Nunca fumou? E beber? Nunca? Não, uso sem beber. O senhor não bebe nada? Não. Nunca bebeu? Não. Cerveja, vinho? Experimentava assim, não conseguia terminar o copo. Entendi. Mas quando o senhor experimentou, foi cerveja, foi uísque, foi qualquer coisa que o senhor não conseguia? Fumar, meu pai me orientou, se eu não fumasse era melhor. Eu tomei o conselho e não fumei, nem experimentei. Porque a fumaça já não me fazia bem. Não fazia bem? Não tinha como fumar. O senhor tem predileção por carnes, peixes, verduras? Como é Sem abusar. Eu não como mais de 150 gramas de carne por dia. E hoje pior pela dentição, né? Entendi. Fica agora, verdura pode trazer até capim. O senhor janta cedo também? Minhas refeições já disse. Entre 4 e meia, 5 horas. Da manhã? Eu como 4, 5 bananas de bom tamanho. Sim. Um leite em pó, leite de soja. E aveia. E aveia. Bom, 11 horas eu estou em casa para almoçar. Para almoçar. O senhor já almoçou hoje? Já. E lanche o senhor faz entre uma refeição? Não. Não é homem de lanche? Nunca fiz. Nunca fez um lanche? Não. Fritura o senhor não come? É? Fritura o senhor não come de jeito nenhum? Evito mais. Agora já não como mesmo, é protesto. Ah, entendi. Mas veja bem, eu iniciei na Faculdade Santa Cruz com 15 anos. O senhor se incomoda em dar essa contribuição para alguns ouvintes nossos que têm uma alimentação muitas vezes desregrada? E aqui não deixa de ser uma contribuição que o senhor está dando. Lá o papel na mão. Não tem problema não. Posso. O senhor não se incomoda com essas perguntas, não? Prazer. Então fica à vontade. Aí o senhor almoça em torno das 11, 11h30? 11, 11h30, um hábito que eu peguei aos 15 anos. O horário da fábrica era de 7 às 11. Isso. Das 12 às 4. Então eu não fazia lanche. Entendi. Eu não faço lanche de espécie alguma. Agora, meu prato de banana de manhã com aveia e leite não deixa nada a desejar. O senhor tem predileção por banana? É banana prata, banana de café, banana maçã? A melhor mesmo é a prata. A prata, né? A sadia em todos os aspectos. Para mim até o sabor é melhor. Tem um lugar que o senhor compra banana ser natural ou o senhor compra na feira mesmo? Hoje estou sofrendo para comer. Aliás, quem gosta de banana está sofrendo. É na base da ímpa para amadurecer. É verdade. Você vê a banana toda amarela, dura que nem pau. Eu tenho rodado, inclusive seu Zé, tenho ido ao Alecrim. Eu quero mandar até um abraço para o amigo Adelso. Onde acha ainda? Ainda eu acho, os arredores da cidade é um dos lugares, sítios para poder comprar uma banana natural. Banana de caminhão, é um sofrimento. Depois você perde muito. Você compra, às vezes, 4, 5 palmas de banana, né? E você vai aproveitar 2, 3 peras ao amadurecer para ficar na condição de comer. Apodrece tudo. Assim com amarela. Ao mesmo tempo. Quando você for comprar banana, se oriente por isso. O corpo da banana está toda amarelinha, né? Sim. Mas ele pega no baixo, está verde. Como é que explica isso? É verdade. Antes era o carbureto do Luiz, hoje já não é mais o carbureto, é um produto químico. Um tal de salvo melhor juízo, Etrel, uma coisa assim. Agora, me disseram também que até o maracujá amadurece banana, não dá para me entender, né? Não, se o maracujá amadurece, menos mal, porque seria orgânico, né? Se fosse o maracujá orgânico, né? Mas vamos deixar. Bom, agora. Ok. Aí o senhor faz a refeição nesse horário, sempre preferindo ser comedido em não mais do que 150 gramas de carne ou peixe. Também o senhor prefere carne ou peixe? Eu sou mais carne. Carne, né? Esse é o trabalho de catar espinho. E verdura o senhor come à vontade? Tem verdura eu como até capim. E o café da noite é janta ou uma sopinha? Não, porque meio-dia eu não gosto que ninguém me assista comer. O senhor come só como papa? Não sei se o senhor ouviu. Não, eu como muito meio-dia. Ah, entendi. Eu pensei que o senhor comia só. Não. Porque o filme Dois Papas, que agora está na Netflix, o Papa Bento XVI, o Ratzinger,
ele tinha a mania de se alimentar, de fazer a refeição sozinho, né? E aí uma conversa dele com o Papa Bento, o Francisco, o Papa Francisco, ele pergunta ao Papa Francisco, faz uma pergunta no filme, o Papa Francisco diz: o que é que você mudaria? Ele disse: eu não comeria sozinho. Aí, o senhor não é a questão de comer sozinho, porque o senhor se alimenta realmente bem, à vontade. Graças a Deus, bem. E na base do feijão. Feijão. Olha, não adianta, não invente lasanha, não invente estrogonofe, feijão na mesa. Feijão, arroz, o primo inseparável. Feijão, exatamente. O senhor chega a comer farinha ou só feijão e arroz? Não, agora tem, por exemplo, se você for comer uma carne frita, bem frita, precisa um pouquinho de farinha. Tem que botar um pó secantezinho. Feijoada eu já não como mais, não lembro. Sei. Eu comi feijoada. Não sou proibido. Ela não é boa, né? Entendi. Mas o senhor prefere carnes gordurosas ou carne mais magra? Não, sem gordura. Sem gordura. E a refeição à noite? A refeição à noite varia muito. Banana cozida, banana da terra cozida. Eu gosto de batata. Eu gosto de inhame. Ah, entendi. Entendeu? E são os tubérculos, são excelentes para a saúde. Tudo que não enche o estômago e fica pesado. Porque eu como meio-dia, se eu esquecer de comer à noite, não há problema nenhum. Porque às vezes eu não tomo café e quando eu for lá para 8 horas, 9 horas, aproximando eu deitar, eu como uma, 2 bananas já é o bastante. Já é o suficiente. O senhor volta a comer banana à noite? Não, acho que eu não tenho tomado café, tem jantar. Agora eu gosto muito de cuscuz. Eu posso repetir cuscuz todos os dias, não tem problema. Agora a mistura que varia, né? Não pode ser ovos todo dia. Entendi. Carne sem molho, sem nada. É uma alimentação balanceada, né? Mas isso o senhor aprendeu com a vida ou algum nutricionista em especial orientou? Não, orientação nutricionista não. Em lei. A experiência, a leitura. Em lei, olha, muito conhecimento, né? É verdade. Então a gente lendo, observa isso. Então a gente faz a dieta da gente. E a experiência e a maturidade da vida, né? Olha, nós estamos conversando com o senhor José Félix, na parte 2 da entrevista, em que ele abriu um pouco aqui sobre a sua alimentação, que é um homem longevo, lúcido, né? Um homem que tem uma memória privilegiada. E agora nós vamos retornar aqui para a parte que interessa também. Essa interessa muito, mas tem muita gente aí na expectativa. A audiência é muito alta aqui. Nós queremos abraçar e cumprimentar. O Romário diz: um abraço ao amigo, ao doutor Soares. Grande abraço aí para doutor Soares, José Soares, meu primo querido, Moisés Melo, Rafaela Laiane, Ana Kelly Feitosa, Matias Filho, doutor Matias, um grande abraço, Everton Ferraz, Jesse Lira, Joilson Menezes, acompanhando aqui o programa. Grande abraço para o J. Menezes. Eu conheci o J. Menezes, meu querido amigo. Zé Andrezão, professor. Fernando Cabral, do Sindicato dos Andelistas, eterno presidente de honra. Sempre acompanhando as coisas à distância. Um grande abraço, viu, meu querido amigo. Zé Carlos diz: hoje, banana, maracujá, mamão são as frutas mais difíceis de encontrar sem ser amadurecida, sem o Cleo. Né? É Cleo que ele está dizendo aqui. Substituto do carbureto. Obrigado, Zé. Jesse Lira, boa tarde, muito bom programa, mande um abraço para a equipe do escritório de Dr. Matias, que está ligadinho no programa. Dr. Matias é um grande amigo, um grande advogado. Quero até fazer uma conversa com ele aqui sobre direito do consumidor, com ele, com o Dr. José Soares, enfim, com essa turma nova do direito. Obrigado, viu, querida? Obrigado, Jesse. Fernando Cabral diz: amigo radialista Dominguinho Machado, um grande abraço ao amigo radialista José Félix, uma marca da Rádio Esperança Distância, a pioneira do interior do estado de Sergipe. Exatamente. Inaugurada lá em 1º de maio de 1967. Não é isso? Dora Carvalho. Senhor José Félix, queria falar um pouco da Rádio Esperança. Né? A Rádio Esperança que o senhor... eu queria que o senhor falasse um pouco, que a Rádio Esperança, e Cabral nos dá esse gancho, ela vem no modelo de rádio auditório, né? Uma radiofonia que os artistas se apresentavam. Eu queria que o senhor falasse um pouco, fizesse um resumo de grandes artistas que o senhor lembra, que se apresentaram no auditório da Rádio Esperança, que atraiu a cidade para lá, que chamou a atenção da cidade. Me parece que no Teatro Gonçalo Prado também, queria que o senhor depois falasse um pouco do Teatro Gonçalo Prado, que inclusive é anterior, né? Que grandes, se o senhor quiser pode começar pelo teatro, depois a gente vai para a rádio. Grandes atrizes e atores nacionais se apresentaram ali. E na Rádio Esperança,
inclusive Gonzaga, Luiz Gonzaga se apresentou na Esperança, figuras como Dominguinhos, né, Anastácia, Trio Nordestino. Fica à vontade para falar um pouco do teatro Gonçalo Prado e em seguida vai para a Rádio Esperança. Olha, começar do sonho do Dr. Jorge, né? O Dr. Jorge já estava com todo o material da rádio comprado e ninguém sabia. Só ele. Ele estilo dele e tinha medo que as coisas falhassem e não desse certo. Ele pensou fazer no filho. Ele era ligado ao clube de radioamadores que tinha em Sergipe, com sede em Aracaju. Dr. Jorge Prado Leite era ligado ao radioamador. E aí ele pensou na Rádio Esperança e começou já praticamente com o espírito de fundar, mas já com todo equipamento dentro de casa. Como era no regime militar, as concessões eram complicadíssimas, né? Ele levou uns 4 anos solicitando a concessão. Saiu em 67. Sim. Ele levou 4 anos? Mais ou menos 4 anos solicitando para receber a concessão. Saiu em 67. E aí ele realizou o sonho, porque ele iria, e eu lembro, eu estava na inauguração da Rádio Esperança, dia 1º de maio, em distância tinha menos habitantes que hoje, mas lotou o auditório, lotou praça, lotou tudo que podia, né? Então foi uma verdadeira apoteose. E, como você vê, tudo ela realizou até 1979, 80, era apoteose. O Festival de Música Popular Nordestina, de Sanfoneiro, sim, era 4 domingos, lotado ali, da rádio até o Chuampo, onde eu volto ali hoje, estava lotado ali de caminhão, pau de arara, e vinha das cidades. Sim. Toda a região aqui sul do estado. Vinha os sanfoneiros e vinha as torcidas. Era um negócio impressionante. E ele, sonho dele, se sentia totalmente realizado. Era uma criança. Dr. Jorge Prado Leite. Era uma criança com a Rádio Esperança e as realizações dele. Aí ele é mais ou menos da idade do senhor, não é, senhor Defense? Não, ele tem 3 anos mais. Ele tem... Não, aliás, ele é a idade dele. Eu estou para completar, para chegar a 88, ele já está nos 93. A Dr. Jorge tem 93 anos, né? Ok. 93 para 94. Certo. Agora, tudo que ele pensou em fazer foi só no engrandecimento de distância. A Rádio Esperança desenvolveu cultura, desenvolveu educação, ele criou o programa. A Rádio Esperança conversa com você. Mas era voltado só para estudante. Todos os estudantes, isso era diário, todos os estudantes eram entrevistas, comissão, tudo. E ele recebia aquilo, era alegria toda. A Rádio Esperança também revelou grandes comunicadores, né? Por exemplo, o saudoso Eduardo Abril, Messias Carvalho, que é nosso colega também de rádio. Eduardo Abril, Messias Carvalho. Tem Francisco de Assis. Francisco de Assis, né? Chicão. O Chicão. O senhor lembra mais alguém de memória? Em mulher, Denilza Miranda. O locutor não foi tanto, uma operadora estuda. Agora, homem, Gilmar, foi assassinado em Itabaiana. Gilmar também. Hoje em Itabaiana nós temos Russo, Rússio Santana, nosso colega, que inclusive foi vereador lá também. É vereador lá, né? É verdade. Muita gente. Passaram por lá aqui em Instância Magno Jesus, Augusto Santos, Araújo Júnior, Beto Melo, nosso querido Beto Melo, João Muniz, grandes nomes do rádio que passaram por lá. Realmente a Rádio Esperança fez escola, né? Foi escola e ajudou em toda a área. E era onde não havia até a facilidade do telefone, Domingos, a Rádio Esperança salvou muitas vidas. Alô, por exemplo, o cidadão chegava, sabia que um parente estava passando lá em Diaroba, ia lá na rádio, olha, aguardo, o carro está indo, doutor fulano está indo para atender. Tudo isso era comunicação. Minha avó, a mãe de meu pai, minha irmã morava em Esplanada, aqui. Fica cerca de 90 quilômetros daqui, né? E minha avó faleceu e minha irmã soube pelas ondas da Rádio Esperança. Minha avó havia falecido lá em Esplanada, né? Quando minha avó faleceu, a mãe de meu pai. Olha, o que se recebia
de comunicação para transmitir para essa área da região sul, aliás, essa região nossa e tudo, ficava difícil para o locutor, tinha ocasiões que ficava difícil, e era coisa imprescindível, por exemplo, a programação musical muitas vezes era prejudicada. Na avaliação do senhor, a mudança da Rádio Esperança, deixar de ser AM para FM, o senhor acha que isso vai ter alguma... vai mudar a maneira de ver do conjunto de ouvintes, ou é fácil de adaptação? Veja bem, como nós estamos agora, recém-tratamento, está atingindo tudo, olha, é telefone... Não, inclusive eu falei aqui, até Genilson fez um registro, minha esposa é de Porto do Sertão, ela é filha de Porto da Folha, mas os pais residem em Poço Redondo. E eu, já agora como FM, eu estava em Monte Alegre, né, foi até no programa anterior que eu registrei, eu sintonizei e consegui pegar limpo, enquanto tinha o rádio de Aracaju, que era uma chedeira danada, peguei limpo a Rádio Esperança lá em Monte Alegre. Sou testemunha disso. Então, como hoje é Luxa FM, né? Sim. Eu sou tarado por AM. Eu tenho também um carinho muito grande por AM. Antes era o jornalismo, tudo era através da AM, né? Sim. Então a gente se fanatiza. Mas só... Eu tive uma aula, seu Zé Félix, com um professor quando fiz a Direito da Bahia, que ele dizia: FM é serviço de alto-falante sofisticado. Ele era muito tradicional, enfim. Não sei, eu queria até reencontrá-lo para saber o que era que ele diria hoje. Mas o rádio AM, ele tinha uma outra abordagem, uma outra configuração, né? Sem dúvida. Hoje está muito com essa questão da migração, mudou muito. Pronto. Ele mudou a programação. Aliás, ele mudou a preferência musical. Não foi AM? Sim. Hoje, eu não falo nada, eu sou suspeito para falar. Eu sou da outra data. Acho que nós não temos música hoje. Nós temos hoje barulho. Hoje, e nós temos, e você não vê a qualidade do artista, você não vê a qualidade da orquestra, você só vê pancadaria. É muito sofrível realmente, né? Muito sofrível. O Diógenes, o celesteiro Diógenes, ele me disse uma certa vez que tudo avançou, mas na avaliação dele a música retroagiu, né? Porque tem gente que se coloca como intérprete ou letrista, que na verdade a gente percebe que é muito pobre. Aliás, a palavra música é uma palavra que vem do grego, arte das musas, que eram deusas que inspiravam a gentileza, a sensibilidade, né? A gratidão e a gratidão, né? Então, música tem determinados barulhos que, pela etimologia grega, a rigor, nem músicas podem ser chamadas. E hoje tem música? Hoje tem, olha. Rebolado pra lá, rebolado pra cá. Pra você que gosta de música, isso é música? Então, realmente... Se eles me criticam, não faz mal, mas eu também tenho direito da minha vontade. Eu gosto. Sim, dizer eu não chamo isso música, eu chamo isso um desastre. É verdade. É triste, realmente. Um país como o nosso, Sr. José Félix, que tem, e uma região como a nossa, o Nordeste, que tem uma riqueza tão grande de ritmos, né, de cultura, a nossa música realmente precisa retomar o seu caminho histórico. Em todos os gêneros, a música brasileira se sobressai de qualquer nação. É verdade. É uma música riquíssima. Qualquer gênero do Brasil, você tem que ouvir, tem que adorar. Agora, como hoje não, porque hoje o indivíduo pega um lápis, um papel, coloca 8 palavras e grava. Entendi. Lololô, pronto, tá tudo certo. E virou a música. Enquanto o senhor toma uma aguinha aqui, conversando com o senhor José Félix dos Santos, Félix Paixão acompanhando, Genilson Máximo também já acompanhando. Pedro Porto diz: a sua visão sobre a música é a minha, senhor José Félix. Pedro do Porto, parabéns pela entrevista. Zé Carlos, Rádio Esperança teve 2, Francisco, o nosso Chicão, e o outro Chicão que está no Rio de Janeiro. Então, a Rádio Esperança é rica em Franciscos, né? Cumprimentando Tomás Araújo, meu querido colega lá das aulas de inglês, Alexandre Santos,
Dona Maria Gomes, Dr. Jorge, O Homem Chamado Trabalho. Está aqui fazendo uma referência ao livro. Foi publicado, né, pelo sobrinho do Dr. Jorge. Dr. Ricardo Leite. Dr. Ricardo Leite, né, Chamado Trabalho. Eu li essa obra também. Cumprimentando também aqui Giovanni dos Santos, Wesley Nascimento, historiador. Pedro do Porto diz: sobre o rádio como um todo, eu acredito que a FM se rendeu à AM em sua programação. A observação aqui do Pedro do Porto. Se você está precisando de água, então você liga para o 998-57-5483 e pede a sua água lá no Zé da Água. Senhora Félix, eu queria também ouvir um pouco, um abraço amigos, diz o Wesley Nascimento, eu queria ouvir um pouco o senhor com relação à política, mas eu queria ouvir o senhor com relação à política antes da década de 80. Sim, mas eu quero antes. Sim. Você citou um Homem Chamado Trabalho, Jorge Leite. Sim. Já leu. Que é a obra do Dr. Ricardo Leite, né? Sim. É sobrinho ou é sobrinho neto? Sobrinho. Sobrinho, né? Você já leu o Grande Lei Invisível? Já li. Júlio Leite? Já li. Que é uma outra obra dele, né? Outra obra dele. Sim, pois não. Sim, você perguntou sobre... Eu queria que o senhor... queria que o senhor me destacasse um pouco. Primeiro fazer uma pergunta para o senhor com relação ao comércio. E depois eu queria que o senhor falasse, fazer uma pergunta para o senhor com relação à política. O que era comercialmente Estância há 40 anos atrás? O senhor foi para São Paulo, mas voltou logo que a paixão pela cidade não deixou o senhor ficar lá. Uma área, e se fosse ver de comércio, é brava. Não era a sua vocação? É brava. Só que era o seguinte, tudo antes tinha um certo controle. Sim. Por exemplo, ninguém saía daqui para Aracaju para comprar 1 metro de pano. Estância era abastecida com 9 lojas exclusivamente de tecido. 9 lojas? Tinha 9 lojas de tecido. Além da loja do senhor Manuel Oliveira, seus refere? Essa já veio num período. Depois? Essa já veio num período quando as 9 já praticamente não existiam. Ah, essa é mais recente. Essa eu já alcancei, né? Tanto assim, e ela praticamente, eu tenho certeza que no auge, ela vendia mais do que as 9. Era praticamente exclusiva. Manuel Tecidos. Era praticamente exclusiva, com estoque variado. Então ele fazia, às vezes, no atendimento ao público, inclusive também se vinha de fora. Eles vendiam daqui até para Ipiranga. Vendiam daqui até toda essa faixa aqui, né? Tudo. Agora, e essas 9 lojas que o senhor se refere, elas ficavam situadas aqui nessa parte desse centro comercial? Ou aqui no Pernambuquinho, Capitão Salomão? Entre a Capitão Salomão. Praticamente todas na Capitão Salomão. O senhor lembra de nome dos comerciantes? Lembro de Abdon. Que era árabe, inclusive. Era Sírio. Era Sírio. Era o gringo. Ele chamava os gringos, né? Isso. Tinha Abdon, tinha Jorge e Elias, o irmão. Sim. Abdon tinha um irmão também, Salim. Que era também oriental. Era também da região lá era irmão do Abdon. E tinha Alisto, Abílio. O Abílio era um cidadão, saía um gringo, saía um cidadão muito forte, com um baú na cabeça, vendendo nas ruas. Ele vendia nas ruas? Batendo um metro assim, papai, é Abílio gringo aí. As mulheres saíam e ele já encostava, arriava o baú, era um negócio interessante. Ele era um vendedor de tecido ambulante. Mascate naquela época. A época era denominado de mascate, né? Nel tá lembrando aqui, obrigado. Ele tinha o mascate, era no processo menor, mas ele já saiu. Rapaz, eu admirava. Diferente do camelô de hoje. Eu admirava aquele cidadão carregava o baú. Era um enorme baú cheio de tecido. E aí as senhoras iam escolhendo o tecido e baixavam. Quando ele baixava numa casa, as vizinhanças vinham todas. Aí ele já atendia 4, 5, 6, 7 vezes. E aí ia caminhando e dava resultado, porque você já evitava que a pessoa desprendesse tempo para chegar até lá. Também, Domingos, tudo era operário, né? Sim. Eles vendiam a prestação. Nos dias de sábado, era o pagamento das empresas, a Bonfim, Santa Cruz, o cobrador ia lá para o pé da ladeira, para o pé da ponte, para receber ali. Porque se não recebesse ali, a lote daquela semana já estava. E muitos mudaram de caminho, davam uma volta danada. Mas, bom, o certo é que todos viviam. Né? E com relação
supermercados à época era chamado de secos e molhados. Secos e molhados. Secos e molhados. Os secos e molhados e padarias mais importantes nesse centrão aqui. Tinha Padaria Lima, Padaria Brasil, Padaria do Que é a padaria inclusive, que Jorge Amado se reunia, no Galo, João Nascimento. Não. Jorge Amado se reunia na Papelaria Modelo. Na Papelaria Modelo. Vizinho à Padaria Lima. Mas também tem histórias que ele também de vez em quando passava lá para tomar um café, comprar um pão. Ah, sem dúvida nenhuma. Ele era, como diz o outro, toda tarde concentrava-se a nata da chamada elite de instância na Papelaria Modelo. E eu peguei uma elite econômica, elite pensante. Todo mundo. Eles já e dispunha de tempo para ir para lá lutar e também gostava de leitura. Era um senadinho, né, qualificado. Por isso que eu estou chamando os intelectuais distantes. Na Sim. época, se reunia todas as tardes lá. Na Papelaria Modelo. O senhor lembra disso por pelo menos uns 20 anos, era recorrente isso? Não, ele teve aí fugindo da perseguição comunista. Da ditadura Vargas. Ele teve em 36 e 39, ele teve dois períodos, um maior, 36 e 38. Um ele ficou um certo tempo, apertaram o cerco, ele foi embora, depois retornou. Eu quero falar na Lira, viu? Vamos falar. Nós vamos se pretende o tempo passando para fazer em outra quarta-feira. Não, vamos falar. Sim, você falou. Sim. Você falou política. Não, mas só pra gente fechar. Então aí depois Jorge Amado casou aqui, em 35, com Matilde Ribeiro, na Catedral. Não. Nós temos registro que ele casou aqui. Rapaz, eu tenho, com a primeira esposa. Eu tenho a opção de. Não, na verdade, não, certeza absoluta. Eu tenho a opção de coisa de Jorge Amado. Livro de história dele e também coisas que aconteceram em chance. Ele só namorou duas. Olha, ele namorou muito. Olha, estamos conversando com o senhor José Félix, nesse papo leve, livre e solto. Dona Maria Gomes tinha a loja de Jorge Jasmin e o senhor Elias. Dois irmãos. Exatamente. Conheci todos, citados aí pelo senhor José Félix. O senhor está despertando aqui a memória das pessoas. Um grande abraço para a Dona Maria Gomes. E a Padaria Oriente, ela lembra aqui. Era. Já lá perto da feira. Perto da feira. Angélica Conceição. E com relação, naquele período ali, até os anos 90, e até um pouco antes, vamos deixar dos anos 80 para trás, qual prefeito que na avaliação do senhor foi um prefeito que, em instância, fez um trabalho digno de reconhecimento público? O senhor teria assim como um grande prefeito? Deixar os mais recentes, para depois não dizer que a gente o mais recente não sei se é bom falar, pode até ofender alguns e outros. Humberto Ferreira, por exemplo, foi um grande prefeito? Foi um grande prefeito. Foi. Pronto, Pedro Soares. Pedro Siqueira foi bom prefeito, Pedro Soares foi bom prefeito. Só eu já uma época aproximando já mais moderna, por exemplo, o Dr. Pedro Soares foi prefeito na década de 50, 47, 50. Quem foi o outro assessor? Humberto Ferreira, você tem Humberto Ferreira, você tem. Não, foi de 54 a 58. 58 a 62, Pedro Siqueira. Pedro Siqueira. Bom prefeito. Foi um bom prefeito. Mas o bisavô de Titó, Leopoldo de Araújo Souza. Pronto. Leopoldo de Araújo Souza, eu só lembro dele uma inauguração. No mercado atual da farinha. A obra dele. E esse obelisco de Camerinho. Aqui do lado da igreja. Do lado direito da nossa catedral. Eu estava no comecinho do Bessa e foi em 41. Inaugurou. Isso aí, pode ver, está lá na placa. Esse obelisco aqui, é de 41. Está na placa da 41, na de lá 41. Do mercado também. No dia 21 de agosto. Eu lamento e vou lhe atingir e peço desculpa. Fica à vontade. Em 1941 foi inaugurado no mercado, eu já citei. Sim. E esse obelisco. Anos atrás, minha neta, 21 de agosto, eu lembrei de um detalhe. Aí chamei a Andresa, hoje é 21 de agosto. Me observe se a professora vai falar alguma coisa sobre a história de distância.
Não cite nada não, você pode lembrar e ela falar. É se ela falar... Se ela vai lembrar. É. Quando ela chegou, vô, não falou nada não. Minha filha... Passou em brancas nuvens. Minha filha não falou nada não. Não foi hoje não. Os professores hoje me perdoem, mas foi numa época, ainda estavam mais ou menos. Sim. Eles são habilitados, só não são dedicados. Me perdoem. Mas tem gente dedicada, comprometida. Não, em toda a regra tem exceção, né? Claro. Aí ela disse, vô, não falou em nada, agora me diga o senhor. Eu digo, olha, 21 de agosto de 1941, inaugurou pelo prefeito Raimundo Silveira Souza, aliás, Leopoldo Souza, não era prefeito, era interventor, o mercado e esse obelisco de Francisco Amelino de Souza. Foi 21 de agosto. De agosto de 1941. Mais um detalhe. Se apresentou-se nessa inauguração uma filarmônica e tinha em Santa Luzia. Lá também tem uma filarmônica. Tinha. Chamada? Não tenho lembrança. Eu não lembro o nome agora, né? Tinha uma filarmônica e o regente era o finado João Bonifácio. Entendi. Bom, aí eu disse, amanhã você pergunta a ela se ontem teve uma passagem de se comemorar a instância. Mas ela leva uma reguada, né? Foi, né? Não gostou não. Mas eu digo, não todas sabem. É o tal negócio atrasado, tem uma saidinha, tem uma coisa, tem outra. No meu tempo eu entrava, comecei no Bessa 8, saía 10h30 para 15 minutos de lanche e saía meio-dia, de segunda a sábado. Por isso se fala, primário da época era uma base sólida para a vida posterior. É verdade, não tenha dúvida disso. E os alunos eram menos, dava para dar esse período de aula. Hoje é muito dividir os horários. Até aí eu entendo. Mas também, Souza Félix, me permita, há uma dificuldade, porque a questão do conhecimento histórico, ele está muito disperso. Instância precisa fazer uma obra, eu já pensei inclusive até me debruçar sobre isso, uma obra que sintetiza. O professor Francisco José Alves, que é doutor em História pela Universidade Federal de Sergipe, ele fez uma síntese, uma cronologia de Estância, para a gente não deixar. O professor Dionísio Neto fez até na inauguração da catedral, fez até um apanhado disso, para a gente não deixar, porque às vezes passa ao largo mesmo. E o senhor também há de convir que a maioria dos professores não são da área de História, ainda se dificulta. Exatamente. Domingo, agora outra coisa. Mas o Alencar diz aqui o seguinte, José Alencar Santos, parabéns, Dominguinhos, por essa entrevista enriquecedora. Seu Zé é um homem muito culto, Alencar de Santa Luzia. O senhor falou da Lira, ele já lhe mandou um abraço aqui. Domingo, você não acha o seguinte, que, vamos dizer, nós merecíamos uma biblioteca mais completa, né? Sim, sim. Nós merecíamos, inclusive, nós merecemos, inclusive, mais de uma biblioteca pela extensão da cidade. Mais de uma, mas pelo menos uma. É verdade. A nossa biblioteca municipal deixa muito a desejar. E foi fundada, a Biblioteca Municipal de Estância, foi fundada, inclusive, pelo movimento que tinha intelectuais da papelaria modelo, João Nascimento, Coriolano Oliveira, né? Não deram sequência. E presta homenagem a um grande nome da cultura de Estância, que é o cônego Monsenhor Antônio Fernando Silveira, fundador da imprensa sergipana em 1832. Pois é, não deram sequência. Agora, ainda... A biblioteca nem sede própria tem. A depender fica a bel prazer do gestor. Não vamos ofender, não, para quem não sabe. Do gestor de plantão. Para quem não sabe dessa falha, não está sabendo, vamos falar em biblioteca. Agora, olha, outra coisa. 13 e 16. Estou devendo a resposta do prefeito, né? Prefeito, da avaliação do senhor. Considerando, e eram os períodos e não vinha verba de lugar nenhum para prefeito, para as prefeituras. A arrecadação era bem menor. Era. Não tinha nem comparação. Você citou Dr. Pedro Soares, Pedro Barreto Siqueira, Dr. Humberto Ferreira. Ótimos prefeitos, mas eu rendo minhas homenagens para o Raimundinho. E aí faltava citar Raimundo Silveira Souza. Foi um grande prefeito. Rendo para ele minhas homenagens. Na avaliação do senhor, ele teria sido, desses prefeitos que a gente trabalhou aqui, citou aqui, o melhor prefeito. E eu estou falando como um juiz. Eu venho dizer assim, nunca fui adversário dele, mas nunca foi do meu lado político.
Então a fala do senhor, inclusive, tem mais peso até por conta disso. Exatamente. Parabéns pela... Reconhecimento no meu entender. O senhor sabe que meu amigo Cristóvão Souza Júnior Titó não vai dormir hoje, né? O senhor acabou de tirar o sono de uma pessoa que era para dormir, mas não vai mais. Olha, essa conversa saborosa aqui, José Paucino Góes diz: seu Zé Félix é uma enciclopédia viva distância, que é nosso diretor artístico aqui, meu amigo Paucino. Grande abraço para ele, deu a ideia de fazer aqui um sarau de vez em quando, encontrar essas pessoas da memória para a gente conversar. Josefa Siqueira tinha a loja de Milton Abdala, seu Milton Abdala também. Milton Abdala, mas já foi praticamente na outra época. Foi depois, né? Angélica Conceição e Cleito Vasconcelos continuam nos acompanhando. Olha, falta ir para Lira, 12 minutos. Não, mas nós vamos voltar agora para Lira. Vamos falar da Lira. E não se preocupe. Não é meu que tem que parar? Mas não se preocupe, se o senhor nos der tempo, quarta a gente continua. Parte 3. Se você mandar vir toda parte, eu venho. Parte 3. Meu caro Pedro do Porto. Eita, deixa eu baixar tudo aqui. Rádio novo, né? Comprado recentemente. Fica com essa potência aí. Deu microfone. Eu sei que não é para perder nem um segundo da entrevista com o seu Zé Félix. Tem que ter esse rádio potente. Vai lá, Pedro. Deixa eu sinto, meu querido. Primeiro, parabenizar a entrevista aí. Show de bola. Um show de conhecimentos que o seu Zé está passando para nós, através do microfone. Ainda ontem, viu, Dominguinhos? Quando acabou o programa com o professor Acrísio, nós ficamos do lado de fora conversando um bom tempo, por mais de 1 hora. E aí chegou olha, foi uma grande entrevista também com o professor Acrísio. Programa Microfonia. Eu almocei, né? voltei, estava ainda batendo. Chegou o Pocini também, aí ficou conversando sobre o sarau, né? Nós vamos montar, o nosso querido Pocini já sugeriu, nós vamos montar, vamos sentar aqui e vamos montar. Chamar seu Zé Félix, seu Enoque dos Santos, a Cris Gonçalves e outros nomes da cultura à distância, Miguel Viana e outros nomes, para a gente conversar sobre a memória. Ok. Veja, para concluir, sim, obrigado. A pergunta que foi feita aí, eu acho que quem passou em concurso público em determinadas áreas tem mais o direito de ter quanto emprego puder. Passou no concurso, está apto, não está atrapalhando o seu horário de trabalho, tranquilo. Mas o senhor acha que não atrapalha, não? Mas deixa eu concluir, porque o tempo está grande. O tempo está pequeno aí. Vamos lá. Do senhor José Félix, eu gostaria de saber uma curiosidade minha. Na vinda do rei do Baião para a estância, que isso ficou na história, ele fez alguma exigência? Como se deu esse contato? O senhor sabe informar para nós? Eu, enquanto estanciano, eu tenho essa curiosidade de saber que o rei do Baião teve na sala de estância, que teve aí na Rádio Esperança, que teve tão perto de nós assim. Então, agradeço pelo espaço, meu amigo, e como sempre na escuta. Um abraço. Grande abraço, obrigado pelo poder abraçar minha esposa aqui que está acompanhando o programa, aqui do Cristina. E cumprimentar mais uma vez o Edgar Souza, acompanhando aqui o Cleito Vasconcelos. O senhor Zé, fica à vontade. O tempo está curto, mas graças a Deus que o senhor já disse que na quarta-feira estará de novo com a gente, né? Se você acha que eu vi, não há problema nenhum. Então já está marcado aqui de público. Obrigado. Jesus não mora no mundo, o povo não soube recebê-lo. Não soube recebê-lo, é verdade. Então não é eu que vou ter a vaidade de dizer, e todo mundo vai achar que eu sou bonito. Eu falei, não. Eu estou dizendo, eu sei de uma maneira, e sei até agora não ofendi ninguém. Tinha um pensador, seu Zé, que dizia que toda unanimidade não é inteligente. Exatamente. Né? Eu sei que até agora não ofendi ninguém, verdade. Não é dos meus princípios ofender. Mesmo quando falou em política, eu disse quais os prefeitos bons e disse, seu Raimundinho, apesar de não ser aliado do senhor, aliado meu, mas tem o maior prefeito do passado. Por quê? Porque não havia verba nenhuma e eles botou tanta coisa que está aí para todo mundo ver. Ainda, né? Eu podia ficar calado e não dizer. O senhor só tirou o som de Quitó, já fiz questão de dizer. E reconhecer quem tem inteligência e poder e também boa vontade para ajudar a humanidade, isso aí eu vou morrer fazendo. Parabéns. O senhor tem alguma coisa a comentar com relação ao Val Ferreira? O Val Ferreira? Nem o conheço. Nem o conheço. Então... Até vou pedir para conhecer, para me livrar dele quando ele viver na rua. Sei lá se não vai me morder. Suelen Gomes, que programa, hein, Dominguinhos? Que senhor admirável, quanto conhecimento, né? Ok, querida, muito obrigado.
Seu Zé, nós estamos chegando ao finalzinho e o senhor já nos garantiu que na quarta teremos mais a parte 3. Eu queria saber do senhor o seguinte: o ex-prefeito Ivan Leite, quando esteve aqui, ele estava tão forte na reeleição dele que ele convidou o senhor para ser candidato a vice-prefeito, não foi? Na chapa. Onde a vice foi a doutora Cleide. Quando a vice foi a doutora Cleide, teve um problema na construção da chapa, enfim. Por que o que o senhor não aceitou? Ele disse que no mesmo lugar que o senhor está aí, ele disse, e o senhor, ao seu modo, ele disse que, pela relação de confiança que sempre teve com o senhor, disse, olha, é um momento, agora eu vou retribuir, né? Inclusive ele falou a expressão Félix. O que foi que passou pela cabeça do senhor? Por que o senhor não aceitou naquele momento? Nós estávamos numa reunião de decidir quem seria o vice. Sim. Porque houve uma impossibilidade, questão de partido, de Dr. Justo não continuar como vice, e nós temos uma reunião já por 8 dias para procurar o candidato e registrar. Trabalhando para poder fechar as coisas. Só tinha mais 8 dias. E reuniu todo o grupo lá na sede do Santa Cruz. E no final ninguém o nome, ninguém sabia. Estava todo mundo céu em tiroteio. Sim. Já no meio da rua, no meio da rua mesmo, onde saiu da sede todo mundo, e doutor, e aí como é que fica? Ele aí chegou, eu estava assim perto dele, ele bateu no pronto, o vice Zé Félix, amanhã o seu documento. Mesmo assim. E todo mundo estava na reunião, não teve, bateu de palma. E ele tinha pesquisa, inclusive, que naquela eleição ele... de vassoura ganhava. Porque ele estava muito forte, né? Aí... Foi o que passou pela cabeça do senhor? Foi o que passou pela cabeça do senhor? Veja bem, aí desfez o grupo, foi embora. Aí eu passei. Quando eu cheguei, isso não vai dar certo, não pode ser, isso está errado. Eu vou ligar para meu filho. Meu filho, graças a Deus, hoje o juiz pode me dar um conselho bem maior. Sim. E eu escuto muito ele. Importante, né? Deus me deu a graça dele aproveitar a inteligência dele. Estudar, né? Teve o apoio do senhor. E nosso relacionamento supera só do pai para filho, muito mais. Eu digo, vou ligar para Gilson, de mim eu não quero. Se ele disser eu devo aceitar, eu vou argumentar. Aí liguei, Gilson, e no dilema terrível. E foi, papai, e foi. Já afobado. Né? E não é nada não, por sinal é bom demais, é tão bom que eu estou sem saber o que fazer. Ele disse, o que é? Olha, terminamos uma reunião agora para entendimento, tal, e recebi a autorização para cuidar de fazer meu documento para a candidatura de vice-prefeito. Como foi isso? Assim, ontem, papai, o senhor aceitou? Eu digo, não, meu filho, estou constando, mas já dizendo que não vou aceitar. Eu disse, não aceite não. Não aceito por uma razão. Isso é uma gentileza, isso é tudo demais que uma pessoa pode fazer por outra. Sim. Mas vai, Ivan perde. Quem perdeu foi Ivan ou Zé Félix? Entendi. Vai, ele perdia. Também era o vice. Podia ficar isso nas costas do senhor. Entendeu, mano? Não podia muita gente dizer isso. E ia descer de pau. Mas o fato do senhor não aceitar também mostrou o desapego do senhor pelo poder. Não é um homem que tenha apego pelo poder. Né? Porque se for, muita gente por aí diz, não, ei, pode botar meu nome aí. Imediatamente, daí 1 hora mais ou menos, eu liguei. Doutor, sim, tudo certo. Doutor, não vai dar certo. Não vai dar certo por que, Félix? Quanta gente está doida com o vídeo. E é verdade, era verdade. Ele disse assim, Félix, tanta gente não está doida com o vídeo. Eu estou convidando você, o que você tem, não pode ser. Todo mundo em instância lhe respeita. Você como é, uma simples pessoa, tudo. Lhe respeita. Doutor, mas e agora? Então debruça em cima dessa relação de filiados, de política, filiados. Para a gente ver outro nome. Ele disse de partido tal, me deu esse partido. Se debruça e me deu o nome. E aí foi feito assim. Olha, 13h30, a Sacramento acompanhando. Não temos mais tempo, vou dar
15 segundos aqui a Cizinho. Porque seu Zé Félix voltará na quarta-feira. E a gente, quarta-feira, vai voltar a falar de Lira. E uma coisa, um tema que eu quero que ele limpe aí a poeira da memória e coloque pra gente. É a impressão que ele teve com relação ao naufrágio aqui em 42. Se ele conversou com as pessoas, a época, que conviveram ali. Para ele falar, mas isso aí só na quarta-feira, viu? Nós vamos deixar o ouvinte aqui amarrado na expectativa. E a amizade com o Dr. Jorge. E há também a relação de amizade com o Dr. Jorge, que não deixa de ser uma outra questão importante. Olha, Sandoval Filho, audiência, graças a Deus, lá em cima. Meu caro Cizinho, boa tarde. Boa tarde, Carlos Meninos, boa tarde, senhor aí, senhor referente, Ninguém que parado, respeitado a todo mundo. Eu suscito muito, né? Eu agradeço pela compreensão, né? E pela boa vontade de poder colocar no ar. Eu que nem que mora essa nunca certo. Uma pergunta, tanto de sentar, nosso amigo do Miguel, a questão de ontem mesmo, o trabalho da Câmara, só uma pergunta. Não era obrigado realmente o gestor deixar sua vida falar. Mas não seria questão de bom senso, você ter um pouco de espaço para poder explanar, é outra coisa. Assim que se trata o aliado, criador e a sua cria. O Ibope também que criou o Dr. Gilson como político, que foi chamado de amador. E a sua vice de reserva. É assim que estão os aliados, essa é a participação e cada reflexão. Muito obrigado pelo espaço. E a todos e a todas, até a próxima tarde. Um grande abraço para o Cizinho, finalzinho do programa. Obrigado, Cizinho, pela participação aqui no programa, os companheiros do PSOL. Nós vamos embora, seu Zé. Muito obrigado. Se despeça, né? Não utiliza aqui, se despeça aqui no microfone. Né? Dê um tchau para os nossos ouvintes. A audiência lá em cima, viu? E quarta-feira estaremos juntos novamente, né? Parte 3. Se Deus quiser. Com fé em Deus, vamos falar da Lira e vamos falar também daquele naufrágio da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar sobre isso também aqui. Obrigado pela paciência. Perdoar eles que não sabem e dizem, e diz o outro, no olhar eles que lhe atingem. Perdoais, se você reza o Pai Nosso, todo mundo merece o perdão. Isso, é verdade. E assim eu faço. E se Deus quiser, o beneplácito de nosso amigo Dominguinhos, na próxima quarta-feira a gente vai ouvir sobre a Lira e hoje mais me faz viver o resistência. A Lira para o senhor é um bálsamo que acaba despertando a continuidade para a vida. Né? Parabéns. Cada dia eu não amanheço o dia, mas uma hoje, vamos ver se isso vai dar certo para a Lira. Vamos ver se isso vai dar certo para a Lira. E até hoje só tem dado certo. Amanhã ela vai comemorar. Com o carinho de uma mãe, né? A Lira é uma espécie de mãe do senhor. A Lira amanhã vai. Mãe musical. A Lira amanhã vai comemorar a data maior de Umbaúba. A data magna do Umbaúba. A data magna de Umbaúba. A Lira amanhã está lá. Teve domingo na festa da padroeira. E é assim que o povo vê a Lira, né? A Lira é um patrimônio de todos nós. Grande abraço. Obrigado, seu Zé Félix. Quarta-feira, parte 3 da entrevista. E vamos trazer mais água, porque o Lucas trouxe pouca água dessa vez. Parte 3 da entrevista. Dessa conversa leve, livre e solta sobre a cultura à distância e elementos da história à distância que são importantes para a nossa identidade. Grande abraço. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Guadalupe. E na próxima quarta, mais uma parte da entrevista do Zé Félix. Princesa do Piauí, Pinga, o rio poeta que nas noites